Governador, vamos começar pela questão fundamental do Brasil. Hoje, o maior drama do Brasil é a questão do ajuste fiscal. O governo federal não consegue fazer ajuste fiscal, mas o senhor fez um trabalho exemplar no Paraná, que hoje tem a melhor situação fiscal do Brasil. Conta como é que foi essa luta para equilibrar as contas públicas do Estado e não perder popularidade. Olha, Dávila, você sabe que eu gosto muito de... Tem uma frase do ex-governador e economista, o Paulo Ertung, ex-governador do Espírito Santo, que fala que quem não cuida das contas não consegue cuidar dos mais pobres. E quando nós assumimos o governo, eu fiz um trabalho de um ajuste muito pesado na máquina pública, quer dizer, reduzir realmente a máquina pública, cortar mordomias, cortar aquilo que era supérfluo. E quando você organiza essa parte de, muitas vezes, despesas que não são necessárias ou não são prioridades para o cidadão, você consegue ir organizando. Fiz reforma administrativa, fiz reforma da Previdência, fizemos uma modernização da máquina pública, cortamos autarquias, diretorias. Então você vai, obviamente, reorganizando a casa, aí você consegue passar a ter dinheiro para fazer o investimento naquilo que é necessário. Então hoje o Paraná passou a ter a melhor saúde fiscal e financeira do Brasil. Tanto é que os investimentos no Estado, investimentos públicos, nós estamos crescendo assim de forma exponencial em todas as áreas, na parte de urbanização, na parte de infraestrutura pesada, de duplicações de rodovia, obras no nosso Porto de Paranaguá, investimento que nós estamos fazendo numa série de áreas, por exemplo, como da educação e reformas de escola. Então, quando você consegue ter uma máquina pública organizada financeiramente, fiscal e financeira, automaticamente te abre um grande caminho para você fazer grandes investimentos e, em especial, um investimento que vai transformar a vida das pessoas. Então, o que eu vejo hoje no Brasil, mesmo com toda a dedicação que o ministro Haddad tem buscado ou tem demonstrado tentar fazer, mas tem uma oposição interna do próprio governo que muitas vezes até combate isso, essa falta de planejamento, esse cuidado com as contas públicas do Brasil, que acaba reverberando no mercado, nos investidores internacionais, porque ninguém quer investir num país que não tem condição de honrar os seus compromissos, né? E você só pode honrar os seus compromissos, né, no caso o poder público, se você tiver com as contas em dia. Não muda muito o que é a casa da gente, né? O pai de família, se ele tem um salário de R$3.000, se ele gasta R$5.000, ele vai quebrar. Ele vai entrar no cheque especial, ele vai entrar no juro do cartão de crédito, ele vai em algum momento fazer com que a sua casa vire num caos financeiro. Aí começa a ter problema de separação, começa a ter briga com os filhos, fica irritado, tem a chance de perder o emprego porque não tem um bom desempenho no trabalho. Então, as contas do governo é o mesmo cuidado que você tem nas contas de casa, senão vira baderna. É verdade, mas tem uma enorme resistência do corporativismo em abrir mão desses privilégios. Como é que você enfrentou isso politicamente? Talvez essa seja uma boa dica para o ministro Haddad. Olha, eu acho que nós temos que fazer... O cara, quando o governante, quando assume uma prefeitura, um governo do Estado, aí, né, no caso da presidência, tem que fazer uma opção. Ou você governa para a população ou você governa para sindicato. Eu fiz uma opção de governar para a população. Se você entrar com a cabeça de governar para sindicato, para atender os desejos do corporativismo dos servidores, você está ralado. Eu consegui, sem ficar dando aumento excessivo, sem complicar as contas do Estado, consegui modernizar a carreira de praticamente todos os funcionários públicos do Estado, mas dentro de um planejamento, falando não, olha, isso não dá agora para fazer, não vou dar aumento agora, porque senão vai comprometer as contas. E se eu fosse na onda de sindicato para fazer média com o sindicato, possivelmente as contas do Paraná não estariam tão bem como está hoje. Então, o governante tem que optar, ou governa para a população, ou governa para o sindicato. Para os dois não dá certo. Que bom que você fez a boa escolha. E aí tem um ponto fundamental. Quando equilibramos o orçamento de um país, do Estado, permite recuperar a capacidade de investimento, que é exatamente o que o senhor falou. Hoje o Brasil tem a taxa de investimento mais baixa do mundo. Nós estamos entre os 20 piores países do mundo em taxa de investimento, ou seja, 15,9% é o que saiu agora o FMI recentemente. Isso é um desastre para um país. Nós somos hoje a metade do financiamento, da taxa de financiamento dos países emergentes. E você hoje no Paraná tem realmente condições incríveis de retomada de financiamento. Quando você tem esse dinheiro para o financiamento, como você decidiu as prioridades? Começou por onde? Por saneamento, por educação? Onde começou
as prioridades do Paraná? A educação já começou logo no primeiro ano do meu governo. Eu assumi o governo do Paraná. O Paraná era 7º lugar em qualidade de educação pública. Nós éramos 7º no IDEB. Em 2 anos fomos para 1º lugar. Hoje a melhor educação pública do Brasil é do Paraná, com o maior investimento em segurança alimentar dentro das escolas. Hoje, por exemplo, uma criança, um aluno, um adolescente que estuda no colégio do estado, ele comia proteína animal, comia carne uma vez por semana. Hoje ele come carne segunda, terça, quarta, quinta e sexta, todos os dias. Frango, carne de porco, carne de peixe, carne bovina. E além disso, ele entra na escola, se alimenta, no intervalo se alimenta de novo e antes de ir embora, vai embora com a barriga cheia. À tarde a mesma coisa. Por que isso, Davi? Porque uma criança bem alimentada, ela se concentra melhor. Sim. Se concentrando melhor, ela aprende mais. Então o rendimento dele na sala de aula melhora muito, automaticamente melhora as notas, melhorando as notas você melhora a qualidade, vamos dizer assim, do todo, né, da educação. E fizemos mudanças drásticas. Por exemplo, eu implantei educação financeira no currículo escolar das nossas escolas. Então hoje um jovem da escola pública do estado do Paraná, ele aprende cooperativismo, associativismo, empreendedorismo, oratória e aprende educação financeira familiar, para ele ajudar o pai dele ou a mãe que não teve oportunidade muitas vezes de estudar, para cuidar das finanças de casa, para não entrar em juro, para não comprar aquilo que não precisa. Então, fazer uma organização financeira familiar, porque o brasileiro ainda é um país o Brasil ainda é um país muito endividado, das pessoas muito endividadas, porque às vezes não tiveram esse contato de aprender como gerenciar o seu orçamento familiar. E, além disso, fizemos um grande programa, na grade curricular de ensino de programação. Por que isso, Dávila? Nos próximos 10 anos, 65% dos empregos ou das profissões que ainda serão criadas são ligadas à tecnologia. Então, de cada 10 profissões que ainda será criada em tecnologia. Então, nós estamos criando, eu tenho 500 mil alunos aprendendo programação dentro da sala de aula. Então, nós estamos criando um berçário de mão de obra para as empresas de tecnologias que estão vindo para o Brasil e para o estado do Paraná, para justamente dar a oportunidade a esse jovem ter uma renda salarial maior do que a média do brasileiro. Hoje a média do brasileiro é R$ 2.300, mais ou menos. Hoje o mercado de tecnologia paga de 5 a 15 mil reais para um programador. E hoje o Brasil tem mais de 400 mil vagas em aberto de profissional de programação na área de tecnologia. Então nós criamos um grande berçário para atrair esses investimentos e fazer com que essa mão de obra desse jovem, ele possa aí estar despontando nesse mercado que é com as grandes empresas do mundo que estão no Brasil. É verdade, governador. Aliás, o mundo do emprego está no mundo do conhecimento, portanto, a importância da tecnologia. Agora, um dos dramas do Brasil nessa educação, principalmente no ensino médio, é a alta evasão de jovens da escola. Hoje nós temos 46% dos jovens que não terminam o ensino médio. Então, praticamente, ele nunca vai ter um emprego nesse mundo do conhecimento. O que o senhor fez no Paraná para reduzir esse número extraordinário de evasão, para reter o jovem na escola, para ele poder aprender essa questão do conhecimento e que isso seja uma ferramenta para ele conseguir empregos futuros? Eu acho que é criar esse ambiente que esteja adaptado à realidade do jovem de hoje. Qual é a taxa de evasão lá, só para saber? Hoje a nossa média de presença é 91%. No Brasil não chega a 70%. A nossa média de presença no ensino médio é 91%. É a maior média do Brasil, fruto de uma boa alimentação. Isso atrai o aluno para ir para a escola. O aluno de baixa renda, mais humilde, ele quer se alimentar melhor, né, natural, no ser humano. Então, a escola dando essa opção de ter uma boa alimentação, isso é, sim, um chamariz para que ele venha para dentro da escola. E ele estando dentro da escola, isso fica mais fácil de fazer com que ele aprenda com mais qualidade. E isso não é uma ideia minha, viu, Dávila? Tudo que eu tenho buscado fazer, eu digo que eu não fico discutindo ideologia, eu discuto metodologia. O que está dando certo no mundo que nós podemos trazer para cá? A Coreia do Sul, ela na década de 60 era o país mais miserável do mundo. E hoje é uma das maiores potências. E ela tinha um problema de educação, então eles fizeram um investimento pesado em educação. E eles, para atrair o jovem para dentro da escola, foi através da alimentação. Dando uma boa alimentação, o jovem queria comer melhor, porque na casa dele não tinha condição, e isso fez com que o jovem fosse para a escola. E na escola ele aí segurava o jovem ali e trabalhava para colocar conteúdo e preparar esse jovem. No Paraná nós fizemos a mesma coisa.
Claro que também fizemos um trabalho de melhorar a grade curricular. Hoje você tem matemática gamificada, você tem ensino de programação, educação financeira, coisas que são da realidade do jovem, tecnologia, e automaticamente isso deixa o ambiente escolar mais atrativo. Então nós fizemos esse modelo que transformou e hoje está sendo referência para o país e automaticamente já preparando esse jovem para ir para o mercado de trabalho. Não adianta ele entrar ali, aprender um conteúdo do currículo escolar que ele não vai usar para nada na vida dele, não vai usar para poder aprender uma profissão. Então, naquilo que realmente é a demanda para ele poder, logo que ele sair da escola, já entrar numa empresa e automaticamente tocar a sua vida, poder ter o seu rendimento, daqui a pouco ele vai casar, vai ter que ter dinheiro para cuidar dos seus filhos e aí fazer a sua história como cidadão.